Olá, uma ótima tarde a você. Começamos agora mais uma edição do Agricultura BR. A edição é muito especial porque estamos no Showtech 2019, canal do Boi, emissora oficial, e você acompanha desde a abertura, nesta última quarta-feira, todos os destaques desta feira e principalmente as personalidades que passam por aqui. E você vê um pouco do movimento, hoje em dia bastante movimentado, o calor é intenso, são quase 37 graus nesse momento na cidade de Maracaju, no Mato Grosso do Sul, e eu vou aproveitar para falar com uma das maiores autoridades, quando falamos da pesquisa de soja aqui no Brasil. Eu vou conversar com Júlio César Franchini, ele que está aqui conosco, é pesquisador da Embrapa Soja e vai falar conosco um pouco a respeito do tema que ele tem tratado hoje aqui com os produtores rurais. Júlio César, sempre um prazer falar contigo, né? Falamos em outras oportunidades e hoje você está participando aqui do Showtech, aqui na cidade de Maracaju, falando a respeito da utilização de drones e como que isso consegue trazer um resultado melhor em situações específicas para o produtor rural. Boa tarde, seja bem-vindo. Como é que esse trabalho funciona? Boa tarde, né? Obrigado pelo convite, a oportunidade de estar aqui conversando com o pessoal do canal do Boi, né? E nós trabalhamos com a parte de manejo de solo, né? E ao longo do tempo a gente essa questão da conservação do solo era uma questão que a gente tinha como resolvida, né? Como fazer terraços e o plantio direto, né? E a gente viu hoje o sistema de produção com o aumento das máquinas, então está havendo um movimento no sentido de retirada de curvas de nível, né? E nós então retomamos esse tema na pesquisa e também tentamos trazer uma atualização nesse tema, usando o drone, que é uma ferramenta hoje que está aí, que vem ajudar no diagnóstico das lavouras, e também o drone ele permite que a gente obtenha os dados de altimetria, declividade da área, né? E associado com programas aí que ajudam a posicionar os terraços, né? E a gente leva também em consideração o manejo do produtor específico. Então você consegue lá um produtor que trata bem o solo, que faz a rotação de culturas, que usa consórcio de milho com braquiária, né, que aqui no MS usa muito, ele consegue ter uma estrutura melhor de solo, consegue melhorar a infiltração de água. Então, o conjunto dessas informações aí, a gente consegue fazer um sistema de terraceamento muito mais amigável do ponto de vista operacional, que é o que o sistema de produção está exigindo hoje. E o drone como ferramenta, hoje a gente tem equipamentos aí muito simples, que muitas empresas já estão utilizando, né? Então a gente está entrando nesse trabalho para ajudar as empresas a se desenvolver, as empresas de consultoria, né? E a usar bem essa ferramenta, né? Então a gente vê aí, muitas empresas têm nos procurado aqui no evento para estar trocando experiências, para estar vendo a forma como a gente está usando essa ferramenta. E a gente já tem tido algumas experiências aqui mesmo em Maracaju. Nós trabalhamos aqui numa fazenda aqui da região, fizemos um sistema, um projeto para colocar curvas de nível, porque tinham sido retirados, né, as curvas de nível. Voltar a um fundamento que é essencial na agricultura, doutor. É isso? Isso, muito importante essa sua colocação, porque assim, o que nós queremos fazer assim, não dá para a gente plantar sem curva de nível. Eu sei que todo mundo, a curva de nível, hoje as máquinas, você tem uma plantadeira com 45 linhas, né? Então a curva de nível, ela se torna um obstáculo. Só que o que acontece, né? Você tem sempre, em algum momento, você vai gerar um excesso de água. Então, muitas vezes, se você tem erosão numa área, você vai perder uma camada fértil que você construiu ao longo do tempo, né? Você vai perder matéria orgânica, então você vai perder a parte mais produtiva do seu solo por você não ter uma curva de nível. E não é só curva de nível. Muitas vezes, o que nós estamos vendo hoje com as facilidades você tem do piloto automático também, o pessoal plantando morro abaixo, né? Que é uma outra coisa que nós estamos discutindo aqui com o produtor. Você pode perder 50% da água que cai na sua área só por plantar morro abaixo. Agora, na hora que você planta morro abaixo sem curva de nível, praticamente você perde 90% da água que cai na sua área. Nós estamos vivendo aqui uma safra onde nós estamos tendo problema com água. Então, se a gente não conseguir fazer a água entrar no solo, infiltrar e ficar armazenada, nós estamos perdendo produtividade.
Então nós temos que dar importância para isso, não podemos ficar nunca sem curva de nível. Hoje, com essas ferramentas aí, a gente consegue fazer um sistema, por exemplo, diminuir para metade o número de curvas de nível, mas o produtor, para fazer isso, ele tem que ter um compromisso com a qualidade do solo. Tem que fazer diversificação, tem que fazer consórcio, tem que ter uma boa estrutura de solo para boa parte da água infiltrar, que é onde que a gente quer que a água vá, para dentro do solo e fique armazenada. Aquela formação de caixa d'água do solo, que acaba dando sustentação em momentos como esse que Paraná e Mato Grosso do Sul, parte do Mato Grosso, Goiás também enfrentou. Não que você não deixasse de viver esse veranico, mas suportaria melhor uma situação como essa? Sim, com certeza. Nós temos trabalhos aí que envolve, dentro desse contexto, envolve a parte de manejo, né? Então, por exemplo, quando você começa a usar braquiária, a gente está aí como, é uma opção muito importante, mas é pouco usada ainda, né? Mas você consegue aumentar a taxa de infiltração, nossos dados dos trabalhos no Paraná, você aumenta a taxa de infiltração em 20 milímetros por hora, né? A taxa de infiltração de água no solo, a cada ano do uso do consórcio. Então você pega as áreas de soja e milho, a taxa de infiltração ela está na faixa de 20 milímetros por hora, imagina isso. Então se você tem uma chuva de 50 milímetros, 30 milímetros você está jogando fora, você está só infiltrando 20 milímetros. Então a gente precisa melhorar a capacidade de infiltração. Com a melhoria da capacidade de infiltração, né, porque você tem uma entrada de água, quanto mais eu infiltrar, menos água eu vou ter para reter em terraço. Então eu posso diminuir o número de terraços. Então é uma abordagem bem mais complexa, né? E o que acontece é que hoje a gente tem ferramentas que permitem o drone, os programas, né? A gente usa um programa aqui, vamos citar a Universidade de Viçosa, né? Que desenvolveu esse programa que chama Terraço, né? Terraço 4.1, que permite você fazer simulações levando em consideração a taxa de infiltração. Então você consegue estabelecer uma relação de compromisso com o produtor. Fala, ó, sua taxa de infiltração hoje é tanto, mas se você melhorar a estrutura, ela vai subir, nós podemos diminuir o número de terraços, né? E é importante também aqui o MS, a pecuária é muito importante também, nós estávamos discutindo aqui com o colega, o Zimmer, que é da Embrapa Gado de Corte, que nós temos que ter terraço na pecuária, nas pastagens também, né? Porque nós queremos pastagem de alta qualidade, nós queremos também que infiltre água nas pastagens. Então, mas a pastagem permite ainda que você faça sistemas muito mais, menos, vamos dizer, com menos terraço do que na agricultura. Mas hoje, com a integração, nós queremos que as áreas de pastagem também tenham agricultura. Mas você consegue, a pastagem, ela consegue recuperar muito mais a estrutura, muito mais rápido do que o consórcio. Quando você coloca uma pastagem 1 ano e meio numa área, é a mesma coisa que você estivesse fazendo 3 anos de consórcio, né? Então você recupera muito mais rápido. Doutor, em relação à tecnologia, a utilização também de ferramentas como o drone. Você falou do drone, o aplicativo, o software desenvolvido pela Universidade de Viçosa, são tecnologias que estão muito próximas ao produtor rural. Nós estamos vendo aqui a demonstração de drones o tempo todo durante aqui o Showtech, e está muito viável para o produtor. Como é que está a aceitação do produtor em relação a essas formações de terraço que o senhor está propondo durante esse Showtech 2019? Então, existe muito interesse, ainda existem alguns detalhes no domínio de todo o processo, né? Porque a parte mais fácil é ir lá e tomar a imagem, né? Hoje o drone você faz um plano de voo, ele vai lá e executa o plano de voo, você consegue montar uma imagem única da área, né? Mas a partir daí você tem, até você chegar no projeto final, você tem alguns passos aí que ainda exigem um certo detalhamento, né? A gente tem feito vários projetos dentro dos projetos que a gente executa na Embrapa, a gente tem recuperado áreas, né, usando, e o que acontece? A aceitação é muito boa, porque assim, do ponto de vista operacional, nós temos aqui o exemplo em Toledo, né, no Paraná, uma área que a gente fez um projeto, a gente reduziu os terraços pela metade. Então, do ponto de vista operacional,
você consegue fazer as operações com mais qualidade, você diminui o tráfego de máquinas na área, né? E as operações são todas com mais qualidade. Então isso daí traz rendimento operacional para o produtor. Então a aceitação é muito boa, mas ainda a gente tem alguns obstáculos aí que a gente vai ajudar as consultorias, o pessoal que está aí trabalhando na ponta diretamente com os produtores. Isso daí vai chegar logo com facilidade e com qualidade para os produtores. Tá certo, doutor Júlio César. Doutor, para encerrar nossa entrevista, produtor rural está nos acompanhando no Brasil inteiro, pelo Canal do Boi, no Agricultura BR, está interessado em saber mais, quer saber um pouco mais sobre essa formação, esse fator dos terraços, a utilização da tecnologia, como é que ele faz para ter acesso a essas informações no momento? Então, nós até recentemente, nós elaboramos um documento da Embrapa que foi publicado agora em dezembro, então ele vai estar disponível, vocês podem acessar lá a nossa página da Embrapa Soja, né? E procurar por um documento, procure por imagens aéreas, que ele vai aparecer e vai mostrar inclusive as outras abordagens que a gente está fazendo com o uso de imagens aéreas, né? Que também você consegue, dentro de talhões, você consegue diferenciar e com isso você consegue ver problemas dentro do talhão, direcionar amostragens, né? Então é uma ferramenta que essa abordagem do terraço é apenas um dos aspectos, né? Podem fazer contato conosco lá diretamente, né? O nosso contato lá na Embrapa Soja, né? Vocês, no nosso site, vocês vão conseguir lá o telefone e por e-mail, né? O e-mail é julio.franchini@embrapa.br. Podem fazer contato com a gente. Nós estamos à disposição, né? Para ajudar, que é o papel da Embrapa, né? Para ajudar a desenvolver e conseguir produzir e ter um ambiente de produção amigável, com conservação de solo e altas produtividades. Tá certo, doutor Júlio César, obrigado pela sua participação mais uma vez aqui no Canal do Boi, obrigado por estar conosco, calor danado, está muito quente aqui no Maracaju, é impressionante, obrigado pela participação. Tá, eu que agradeço, obrigado, boa tarde. Boa tarde, eu conversei com o Júlio César Franchini, ele que é pesquisador da Embrapa Soja, falou a respeito da utilização de tecnologia, de drone, também de um aplicativo que faz com que você tenha essa formação desses terraços de uma maneira que recupera situações bastante importantes que nós temos em relação à produção brasileira agrícola. É o que você está acompanhando aqui conosco no Agricultura BR. Eu vou pedir para a minha equipe mostrar um pouco como é que está o arruamento aqui. Está um calor danado, faz muito calor aqui em Maracaju, no interior do estado de Mato Grosso do Sul. E nós seguimos por aqui falando um pouco das tecnologias. Durante toda a nossa programação e também na próxima semana, você vai acompanhar reportagens que estão sendo feitas nas áreas de produção, que está tendo demonstração para produtores rurais, também aqui no Agricultura BR. Você vai acompanhar também na próxima semana os efeitos disso, como é que o produtor rural percebeu essa tecnologia sendo aplicada aqui no Showtech 2019. E eu vou continuar falando um pouco mais a respeito de soja, recebo mais o pesquisador da Embrapa, estou aqui com o Fernando Adegas. Doutor Fernando, obrigado pela sua participação. Eu conversei com o senhor, se não estou enganado, a última vez no Rio de Janeiro, no encontro de plantas daninhas, e falar um pouco agora a respeito de dessecação da soja. É um processo importante, o senhor tem falado sobre esse tema aqui para os produtores rurais em Maracaju, no Showtech. Como que esse procedimento tem sido feito e principalmente como que ele pode melhorar com os resultados de campo? Boa tarde. Boa tarde para você, para todos os colegas que estão vendo pelo Canal do Boi. Então, hoje nós já nos encontramos em outras oportunidades para falar um pouco do controle de plantas daninhas, né? E hoje nós vamos falar um pouquinho, depois que foi feito esse controle, na pré-colheita da soja, vamos falar um pouco da dessecação da pré-colheita da soja. Por que esse tema é importante? Porque isso tem aumentado ano após ano o número de produtores, o número de áreas que estão sendo dessecadas, quer dizer, utilizando algum herbicida para matar essa soja antes, secar essa soja antes para poder colher. E aí nós vamos falar um pouco de quando essa técnica deve ser utilizada, as implicações que isso pode ocorrer, tanto positiva quanto negativa, né? E os cuidados para quem for fazer, utilizar da melhor maneira possível. Então é um tema muito interessante, porque é atual, né? O pessoal alguns já até colheram soja, outros estão preparando para a colheita da soja. Então o pessoal quem for fazer essa prática está pronto para fazer isso. E nós vamos tentar passar algumas informações que eu tenho
Espero que a gente possa ajudar tanto os técnicos quanto os agricultores agora para essa pré-colheita da soja. Em relação à técnica de dessecação, o pessoal que está nos acompanhando em todo o Brasil pelo Canal do Boi, quais são as observações que ele tem que tomar para esse momento da lavoura da soja? A primeira observação é assim, eu preciso fazer a dessecação da soja? Por que eu vou fazer a dessecação da soja? Então, na verdade, a dessecação ocorre por 4 principais fatores. Primeiro, para controlar algumas plantas daninhas que estão ali, pode atrapalhar na colheita. O segundo fator é porque tem haste verde, quer dizer, as plantas estão desiguais, tem uma parte que está verde, outra parte que está seca, quer dizer, você precisa secar toda para colher todo uniforme. A terceira, e é o que a maioria dos produtores fazem, é assim, eu vou dessecar para colher antes para plantar meu milho safrinha. Né? E a quarta é que alguns produtores de semente acham que fazendo isso pode melhorar a qualidade da semente. Então, esses são os 4 principais fatores. Então, primeira questão, eu preciso fazer, é por causa de um desses fatores? Ok, preciso. Qual que é o tempo correto para fazer? Quando eu tenho que fazer? Porque isso é muito importante. Se eu fizer muito antes, eu posso perder em produtividade porque essa soja não estaria pronta para colher. E se eu fizer muito depois, eu posso ter problema de resíduo também. Então, de novo, primeiro ponto, por que eu preciso fazer? Fazer da maneira correta e na época mais adequada. Doutor, mais uma vez, a definição do tempo, assim como a decisão de quando cultiva, se é mais cedo, se é mais tarde, aqui no Mato Grosso do Sul mesmo, quem plantou soja mais tarde não viveu esse veranico num ponto de desenvolvimento da soja. Então, o momento de se decidir quando fazer é fundamental. Quando que é esse momento, quando ele faz a análise do campo de soja? Então, cientificamente, o estádio ideal, quer dizer, a época da soja, do estádio da soja de desenvolvimento para fazer dessecação, é no estádio R7.3. O produtor fala, Fernando, qual que é esse 7.3? Esse estádio é quando a soja está amarelada, né? Quando ela tem 75% das folhas e das vagens amarelas. Então, assim, aquela soja que a gente fala bem loirinha, né? Ainda com algumas folhas verdes, mas com a parte já de alouramento. Então, é 7.3, onde é que o grão está totalmente cheio, toda a matéria seca já está no grão e ele não vai ter perda de produtividade nenhuma. Se ele fizer um pouco antes, com a soja ainda mais verde, ele pode perder em produtividade, em algumas situações até 20% ou 30%. Então, imagina, quem sofreu seca, quem já fez todo o processo correto, desenvolvimento da lavoura, na hora de dessequei um pouco antes, perdi. Época correta, 7.3, soja lourada. Isso vai dar, talvez, adiante 5, 7 dias do período ideal da colheita. Então é isso que ele vai ganhar de antecipar e uma lavoura mais limpinha. Doutor Fernando, quando você aponta isso, nós temos ali aquele momento de preparo para chegar a esse estágio e nós temos também, como o senhor disse, né, quem fez o processo de dessecação antes tem uma consequência e quem faz depois também tem uma consequência, pode ter algum tipo de resíduo. Esses são os equívocos mais comuns quando se toma a decisão, quando você tem que fazer a dessecação? Eu citaria assim, o principal equívoco é fazer antes a dessecação, né? É um deles. O segundo é atrasar muito e ter resíduo de grão. E o terceiro é fazer mal feito, utilizar um produto não adequado, né? Então são os 3 principais produtos, mas com certeza esse que você citou, que eu tinha falado antes, que a época é inadequada, principalmente antecipando, né? Antes. E fazendo a utilização errada são os principais problemas que podem causar, de novo, perda de produtividade ou resíduo nos grãos. Lembrando que nós já tivemos há 2 anos atrás problemas de algumas cargas de soja nossa, que tinha alguns resíduos e alguns herbicidas dessecantes. Então, assim, isso pode ser um complicador para a nossa comercialização de soja. Então, além de perder dinheiro antecipando, a gente pode ter problema de comercialização se tiver resíduo nesses grãos. É um fator importante, o senhor colocou, que entra dentro da questão comercial. No último ano, nós tínhamos, o Brasil, pode-se colocar que andava sozinho, porque o principal importador comprava soja apenas no Brasil, não dos Estados Unidos. Esse ano pode ter uma alteração. Com isso, também pode estar mais exigente, eu diria assim, em relação a alguns fatores, como esse tipo de resíduo. Eu acho que aconteceu isso em alguns anos no país, nas nossas cargas que foram para a China, principalmente. Eu não tenho dúvida que vamos dizer assim, as guerras comerciais, ou essas questões comerciais, serão cada vez mais importantes para a questão de mercado e tal. E qualquer fator que possa prejudicar ou auxiliar qual que seja o país ou o produtor, vai ser levado em consideração. Então, acho que essa questão de resíduo vai ser cada vez mais importante, além da qualidade geral, lógico, do produto, mas para questões comerciais. Então, por exemplo, se eu detectar um resíduo, eu falo, olha, eu não vou comprar sua soja, eu vou comprar sua soja mais barata. Então, pode influenciar sim, pode ser até fator determinante em algumas situações, em alguns mercados que tem mais competição. Então, realmente, resíduo tem a questão técnica e a questão comercial que eu acho que os produtores deverão levar em consideração cada vez mais.
Doutor, para nós encerrarmos, né, e esse é um tema que o senhor vai tratar aqui durante o Showtech também, quando você fez bem feito, como que a lavoura de milho, por exemplo, se for a segunda safra, ela pode ser beneficiada de uma dessecação feita de maneira adequada? Bom, são dois principais fatores. Se eu dessequei bem, posso até falar, são três fatores. Se eu dessequei bem, provavelmente vou ter uma colheita de soja de melhor qualidade. Colheita de soja de melhor qualidade, menos grão que cai no solo, menos soja voluntária, enfim. A segunda questão é que eu vou deixar a lavoura mais limpa também com essa qualidade, quer dizer, a plantabilidade do milho vai ser melhor, né? Toda a instalação de lavoura. E a terceira também é que eu vou ter menos planta daninha se eu fizer uma dessecação adequada. Então, eu vou plantar o milho mais no limpo. A quarta que a gente poderia colocar é que eu estaria antecipando em alguns dias também a minha semeadora de milho, e isso pode ser benéfico, depende das condições climáticas para a cultura do milho. Então, assim, nós podemos citar esses quatro principais fatores, né? Colheita de soja melhor, deixar a lavoura mais limpa, com melhor plantabilidade, né? O terceiro fator é sem plantas invasoras que sobraram da lavoura da soja, e o quarto fator seria a questão de antecipar um pouquinho a colheita. Então, dessecação fazendo no ponto correto, com a proposição correta, da maneira correta, vai ajudar tanto a colheita da soja quanto a cultura em sucessão. Tá certo, doutor Fernando, obrigado pela sua participação aqui no Canal do Boi. Prazer conversar contigo mais uma vez por aqui. Eu que agradeço, espero que vocês tenham um bom restante de eventos, os produtores tenham uma boa safra e o Brasil todo vá bem mais um ano em 2019. Obrigado pelo convite e sucesso. Obrigado, uma boa feira para o senhor. Conversei com o Fernando Adegas, ele que é pesquisador da Embrapa, falou um pouco a respeito da dessecação, etapa importantíssima em relação à lavoura de soja no Brasil. O Agricultura BR segue, você está vendo algumas imagens da feira, faz muito calor por aqui, não é novidade, nós estamos aqui em Maracaju. É um momento de verão no Brasil, Mato Grosso do Sul normalmente é bastante quente mesmo, mas parece que está um pouco mais quente nesse ano de 2019, durante a Showtech 2019, e está quente porque a participação também do público é maior, é quente também porque os expositores estão bastante satisfeitos, mas quem fala sobre esse assunto é o Luciano Mendes, presidente da Fundação MS, realizador do evento, está aqui comigo. Luciano, temos visto aqui, temos conversado com alguns produtores rurais, hoje especialmente está cheio, tem muita gente andando pela fundação e isso dá muita satisfação, né? Eu vi aqui o auditório aqui do lado, aqui o complexo que nós estamos, está o estande do Sistema Brasileiro do Agronegócio, está a entrada do auditório e na outra ponta ali o Sebrae. O auditório está cheio, tem gente em pé, Luciano, isso dá muita satisfação, não é mesmo? Boa tarde. Fabiano, sem dúvida nenhuma, eu acho que esse é o que motiva, né, a motivação para a organização do Showtech, que é poder trazer o conhecimento aí para os produtores e para os visitantes. E o que a gente preza é que o visitante tenha a melhor experiência, né? Algumas coisas a gente não consegue mudar, como é o calor, que muitas vezes prejudica os visitantes estarem andando na feira, mas a gente fica muito satisfeito com o prestígio que o Showtech 2019 está tendo com o número de visitantes. Tá certo, Luciano. Luciano, eu tenho conversado, né? Agora há pouco conversei com dois pesquisadores da Embrapa, pessoas que eu conheço já há alguns anos e tenho o maior prazer. Eu sempre aprendo quando converso com eles. O Júlio César Franchini e também o Dr. Fernando Adegas falavam um pouco a respeito de soja em situações diferentes, né? Falava o Júlio César a respeito da formação dos terraços, utilização de drone e um aplicativo que facilita esse uso. E o Adegas falava também de uma situação que é muito importante, que é o momento de dessecação da soja, né? Como que isso pode garantir uma lavoura com menos perdas para a oleaginosa e também uma melhor qualidade no plantio da segunda safra de milho. Então são alguns temas que vão sendo tratados aqui e isso vai chegando ao produtor rural, que eles estão dando as palestras, estão parando para conversar com as pessoas param para conversar com eles, estudantes, e isso faz essa difusão, né? Traz a difusão da informação, leva para as pessoas, aqui a gente leva um pouco pelo Canal do Boi, mas principalmente o produtor rural que tem a oportunidade de estar aqui, conversar com um pesquisador como esse, faz toda a diferença. Sem dúvida, eu acho que essa é a pegada do Showtech, né? A gente vem reforçado com esses nomes, né? E o objetivo é, de fato, transferir o conhecimento, porque o conhecimento sem a aplicação, né, Fabiano, ele tem muito pouco valor, né? Então, quem de fato usa o conhecimento é o produtor, é aquele que tem o know-how do plantio, da produção. Então, você colocar no mesmo ambiente aqueles que têm o conhecimento e transferem esse conhecimento para quem vai usar, é
a certeza do sucesso é garantido, né? Luciano, em relação ao que você tem acompanhado aqui, se eu tenho visto você andando pelos estandes, o que tem agradado o produtor rural Luciano? O que você viu aqui que você tem certeza, vou utilizar na minha propriedade? Olha, eu tenho visto dentro do giro do guia, né, de altas produtividades da Fundação, essa questão que o doutor Adegas vai abordar agora à tarde, que é a questão da dessecação. Muitas vezes a gente se precipita em fazer uma dessecação um pouco antecipada, tentando antecipar o plantio do milho. Isso é uma besteira muito grande, porque você já está com uma cultura garantida, ou praticamente garantida, e você pode perder ali 5 sacos, 10 sacos e até mesmo 20 sacos, como a gente tem aqui no nosso guia, porque você antecipou a dessecação em 5 dias. Então, quer dizer, essa é uma questão que muitas vezes a gente não se atenta e acaba tendo uma perda muito grande. Então, é a gente simplificar a nossa atividade. A nossa atividade já é muito complicada. Então, a gente precisa ter ações simples, né, e se dedicar a isso para que a gente possa ter o resultado. Eu acho que esse é um negócio, uma questão bastante simples e interessante, mas eu estou gostando muito de ver os stands, as pessoas falando de qualidade, sabe, de qualidade de semente, qualidade de produto, né? Então isso é uma questão que está me chamando bastante atenção. O produtor rural está mais seletivo na escolha desses insumos para aplicar na sua cultura, aplicar, principalmente no caso do agricultor, mas no caso do pecuarista também para o seu rebanho, na escolha dos insumos que são utilizados na fazenda? Eu acredito que sim, né? O produtor que não tiver precisa estar, né? Justamente porque o custo você já tem, né? Você já tem o seu custo de mão de obra, o seu custo de manutenção de máquina, o seu custo de óleo diesel. Então a gente precisa fazer bem feito aquilo que está dentro do nosso alcance, né? A gente não consegue mudar o clima, mas da porteira para dentro a gente consegue fazer um bom plantio, comprar uma boa semente, comprar um bom fertilizante, diagnosticar os problemas que estão nos afetando. Então essa é o desafio que o produtor precisa ter no seu dia a dia. Tá certo, Luciano. Luciano, vou pedir para você que está aqui conosco fazer um convite. O pessoal que está no Mato Grosso do Sul é produtor rural. Tá? Mato Grosso dá para chegar aqui, de qualquer ponto do Mato Grosso do Sul, chega em algumas horas, chega em Maracaju, mas quem estiver no estado, não veio ainda no Showtech, que venha. Nós temos ainda um dia e meio, né? O resto do dia de hoje e amanhã também a sexta-feira inteira, para que venha até o Showtech, para conhecer um pouco dessas tecnologias que estão sendo aplicadas depois de tanto desenvolvimento, investimento, tanto de empresas privadas quanto também das empresas de pesquisa pública. Eu quero reforçar aí, Fabiano, a sua fala final, né, convidando os produtores que venham a Maracaju visitar a 24ª edição do Showtech, o Showtech 2019, que está incrível. A gente conseguiu montar uma feira de fato que traga conhecimento para o produtor, e eu tenho certeza absoluta que você vai ter uma experiência muito boa visitando o Showtech e que você vai sair daqui com muito mais conhecimento do que você entrou. Né? Então a gente faz esse convite para que eu tenho certeza que você vai ter muito boa a experiência visitando o Showtech 2019. Tá certo, Luciano, obrigado pela participação. Por enquanto a gente volta a se falar aqui durante o Showtech, durante a nossa programação no Canal do Boi. Obrigado. Obrigado, Fabiano. Obrigado a todos os telespectadores aí do Canal do Boi. Tá certo, obrigado, Luciano. Sempre importante lembrar que tecnologia bem aplicada é garantia de rentabilidade na fazenda, que é o principal fator de busca do produtor rural. Precisa também ter suas margens melhoradas, renda melhor. É isso que a tecnologia garante. O Luciano explicava agora, né? Aquele custo lá de maquinário, de mão de obra, isso existe de qualquer maneira. Então, a escolha correta do produto, do insumo que vai ser utilizado, garante que esse investimento seja melhor. A Agricultura BR vai para um rápido intervalo comercial. Agradeço a participação do pessoal que está mandando mensagem aqui para nós. E você pode continuar participando. Está ali na tela, está ali o Facebook do SBA. Você pode mandar para o Facebook do SBA, do Canal do Boi, do Agricultura BR. Está chegando mensagem. E manda também mensagem no nosso WhatsApp. O número é 67996562266. Nós vamos para o intervalo comercial e voltamos em instantes. De perguntas, então eu faço poucas respostas.
Tá certo. A Agricultura BR de volta. Aqui a gente está recebendo os amigos aqui. O estande do SBA está cheio nesse momento. O pessoal fazendo demonstração de equipamento, de máquinas. O horário do almoço por aqui no Mato Grosso do Sul é meio-dia. É quase meio-dia. Faltam 2 minutos para o meio-dia aqui no Mato Grosso do Sul. A Agricultura BR está no ar. E eu vou falar agora com uma grande autoridade. Vou falar agora com o Francisco Villa. Ele que é consultor internacional da Sociedade Rural Brasileira. Tem um grande conhecimento sobre diversos assuntos, sobre confinamento, cadeia produtiva da carne. Vai falar aqui durante o Showtech sobre sucessão. Eu vou começar perguntando sobre sucessão, que é o tema que ele vai conversar com os produtores rurais aqui. Vila, um prazer conversar com você aqui no Agricultura BR, no canal Obrigado do Boi. pelo convite. O agradecimento todo nosso por você participar conosco. E me diga uma coisa, esse fator da sucessão dentro da propriedade, entre o produtor rural, como é que isso tem funcionado no Brasil e como é que ele pode vir a acontecer para melhorar resultados na propriedade, de modo que ela não venha perder desempenho? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde. Então, primeiro nós temos que explicar que sucessão não tem nada a ver com herança. A herança divide e a sucessão é o processo para manter viva a empresa rural que já veio do avô e que vai para os herdeiros no futuro. A feira aqui mostra claramente que nós estamos num processo de transformação contínua. Então nós precisamos juntar a sabedoria da geração que hoje está no comando com o nervosismo e o conhecimento tecnológico dos jovens que estão saindo do processo de formação, seja nas escolas agrícolas, seja na faculdade. Então, não é o jovem que pode, de repente, tocar a fazenda. Não é o pai que sozinho consegue fazer o processo de transformação de tecnologia. Então, enquanto a sucessão era uma coisa um pouco mais romântica no futuro, ela hoje faz parte da chamada cogestão entre as duas gerações, entre a equipe dentro da fazenda e os consultores de fora, seja de empresas, sejam consultorias independentes. Então, e inclusive dentro da cadeia produtiva. Você hoje recebe o indicador do processador do seu processo que se orienta juntamente com o fornecedor dos insumos. Então, hoje o processo é muito mais complexo, por isso precisa mais inteligências do que no passado. A inteligência da sabedoria com a inteligência tecnológica. Vila, você colocou um ponto muito importante, que sobre qualquer aspecto jurídico, os proprietários, né, quem é o herdeiro, não tem nada a ver exatamente com a gestão da propriedade. O que nós estamos falando é ver a propriedade também como uma empresa. E quem é dono tem que se ver como empreendedor. Então, em algumas situações, ele não é exatamente o melhor gestor para determinada cultura, para determinada função que esse empreendimento desenvolva. É isso? Se eu quiser provocar um pouco aquilo que você diz, eu deveria dizer que o atual proprietário tem que escolher o sucessor que tem o perfil de perpetuar o negócio. Até pode ser o filho. Pode até ser o filho. Pode até ser o filho. Naturalmente, isto é um pouco mais diferente na vida. Mas é importante lembrar que não é uma questão jurídica. A questão jurídica, e aí vem um segundo ponto, você colocou muito bem. Hoje, quem é dono, às vezes até o avô ainda é o dono. E o pai com 55 anos ainda não é dono, porque o pai dele ainda está vivo. Mas, atualmente, é o dono que manda e desmanda. Normalmente, tem 2 até 3 filhos. E, provavelmente, só um filho tem vocação, interesse para ser sucessor, e o outro vai ser advogado, vai ser médico, etc. Só que, enquanto o atual dono, ele manda e desmanda, o sucessor, ele não é dono. Ele é sócio de 3 donos. Porque primeiro o pai ainda não morreu. E depois tem os futuros herdeiros que são 3. E um desses 3 é sucessor. Então, para brincar um pouco, na verdade o sucessor passa a ser empregado dos irmãos.
numa sociedade onde ele tem uma cota e os outros têm uma cota. E os outros podem dizer, não, vamos vender a fazenda porque eu quero comprar um edifício em Campo Grande. Aí temos uma renda garantida. Então vai ter um belo dia a questão se deve ser perpetuado o negócio. E o negócio só vai ser perpetuado se dá renda para todo mundo que tem direito a receber uma renda, que é o pai e a mãe e que são os 3 irmãos. Por isso, você tem que tecnificar, tem que modernizar, porque a fazenda não cresce, ela tem o tamanho que ela tem, mas você tem que aumentar a produtividade para ter mais rentabilidade, para ter mais sustento, para sustentar mais pessoas do que tem hoje. Vila, há 10, 14 anos, eu lembro que ainda, e talvez ainda seja um pouco, mas hoje a gente consegue falar sobre sucessão de uma maneira muito tranquila. Mas falar de sucessão nesse aspecto de pensar a fazenda como empresa em todos os seus aspectos, em todo o seu teor, era um pouco de tabu. Essa situação cultural do produtor rural, ela tem melhorado principalmente na pecuária brasileira? Lentamente, sim. Porque é o seguinte, você vai nessa feira aqui e você tem 55 anos. Você tem drone, você tem novas soluções biológicas, você tem novas máquinas. Aí você fica um pouco desconfortável, porque como é que você vai dominar todos esses conhecimentos que você precisa para aumentar de 1 boi para 3 bois, para passar de 40 sacas para 65 sacas? Então, essas feiras, então eles dão um choque para o produtor, para ele saber, mas como, se todo mundo está avançando, como eu posso avançar? Então aí ele pensa, mas quem me pode ajudar? E aí nós voltamos novamente. Se o filho está saindo da faculdade, se a filha dele está fazendo a administração de empresas, então ela chama ela para ela fazer com os aplicativos que nós temos hoje, vocês publicam isso diariamente, para ela fazer a gestão financeira. Porque, afinal, você não cria boi porque o boi é bonito. Você cria boi para, no fim do ano, ter mais dinheiro do que você tinha no primeiro mês do ano. Então, se tem uma filha... Não é um hobby. Não é um hobby, sim. E agora é preciso lembrar uma coisa. A gente sempre fala do sucessor. 53% da população brasileira são mulheres. A metade das futuras herdeiras são mulheres. Hoje, uma mulher pode andar de drone. Você tem o trator que anda até 100 pilotos, então é todo automático. Então, de repente, a agricultura de força foi substituída pela agricultura da inteligência. E na inteligência, não quero fazer aqui nenhum julgamento, mas as mulheres, pelo menos, têm o mesmo nível do que os homens. Então, cuidado aí, produtor, não esqueça a sua filha, porque ela vai ser um dia sócia da empresa. Então, aproveita ao máximo do talento que ela tenha. Bom, eu vou até fazer aqui um adendo, né? Você, Vila, na Sociedade Rural Brasileira, junto com a TEC, é responsável por todo esse movimento também que nós temos das mulheres do agronegócio, que é fundamental, né, para a inserção que é óbvia, né? É evidente que precisa ocorrer. Muito bem lembrado, porque nós tivemos alguma dificuldade, uns 4 anos atrás, de dar um novo jeito nesta associação que vai fazer 100 anos esse ano. Aí, o antigo presidente, hoje secretário de Agricultura de São Paulo, o Gustavo Junqueira, ele definiu que metade da diretoria tem que ter abaixo de 30 anos. Então o pessoal diz, os moleques de 35 anos, de 25 anos, 27 anos, e todos cresceram imensamente. E na segunda fase foi dito, não, agora vamos tirar o Vila e vamos colocar uma mulher, a Teca. E a Teca está fazendo um trabalho muito melhor do que eu fiz naquela altura. Então é isto a sucessão, passar parte da responsabilidade para aquelas pessoas que têm capacidades que nós, já um pouco mais crescidos, não temos. E não esquecer de envolver as mulheres, porque elas vão ser proprietárias legítimas, elas são tão inteligentes, em algumas coisas mais inteligentes quando você começa a criar equipes
colaboradores com sistemas de participação no lucro. Então, uma mulher tem muito mais jeito de gerenciar os vários perfis de personalidades do que o homem. E, Vila, é interessante você falar disso, dessa atuação na sociedade rural brasileira, quando o presidente tomou essa decisão, que é a ousadia necessária para uma empresa, uma instituição, seguir fazendo o seu papel, né? O que é fundamental que socorra. Nós também estávamos um pouco com o coração batendo, né? Você vai arriscar, mas se você não arrisca, você não vai avançar. E tivemos a sorte de ter tomado as decisões certas. Vila, eu não posso receber aqui, deixar de comentar o assunto. Eu vou mudar o assunto aqui, vou avisar aqui meu pessoal no Caracteres, porque eu quero falar com o Vila, aproveitar que ele está aqui, falar um pouco de essa história de ser sustentável, ser produtor. Como é que essa equação, ela tem funcionado, Vila? E você que hoje fala muito disso, como é que essa equação ela tem funcionado para a produção rural brasileira ou como é que ela deve funcionar? Essa questão era muito complexa e muito nova 5 anos atrás, mas nós hoje já temos modelos definidos e a questão já está na discussão. Eu falei com 10, 15 pessoas aqui na feira, todo mundo já está falando nessa palavra um pouco complexa que chama sustentabilidade, né? Eu não gosto muito da palavra porque ela já tem um imaginário das pessoas. É o seguinte, então eu escrevi um artigo onde eu disse que nós temos que mudar a nossa visão. Qual é a nossa visão? Produzir e preservar. E aí eu mudei o título e diz preservar para produzir. A natureza, se nós tratarmos ela bem, ela vai nos retornar aquilo que ela pode dar para a gente. Se nós preservarmos as nascentes, nós perdemos 10, 15% da área produtiva, mas nós melhoramos os microclimas, nós melhoramos o solo. Então você tem que falar com a beleza, com a natureza e entender o que ela quer. E hoje nós temos os estudos lá da mutação da Fundação MS, nós temos os estudos da Embrapa e de outros organismos em outros estados. Todo mundo sabe que se você preserva agora, neste ano aqui, a preservação do solo é o tema. Ninguém fala mais da genética do boi ou da genética das plantas. Então, aqui o solo virou o tema. Então, tratar bem o solo, esse é sustentável. Para colocar o mínimo de vegetação para equilibrar o microclima, é uma questão de gestão econômica que, por consequência, traz um maior equilíbrio ambiental. Tá certo, Vila, e nós vamos ter oportunidade de conversar muito mais sobre esse assunto. Nosso próximo encontro, provavelmente, talvez antes, mas na Dinapec, da Embrapa, na Embrapa Gado de Corte, em Campo Grande, nós vamos ter um grande evento, né? A abertura da Dinapec vai receber o Vila, pesquisadores da Embrapa, vamos ter também representantes da pecuária, principalmente na análise de mercados, que vai participar conosco. Eu tive a honra de ser convidado para ser moderador mais uma vez, e lá o Vila vai estar participando conosco. Obrigado, Vila, mais uma vez, uma honra falar contigo. E olha só, nós vamos agora até o estúdio do Canal do Boi, no Agricultura BR. Eu quero falar com a minha colega Carla agora, e ela traz em destaque o que está acontecendo, o que aconteceu nos números que foram apresentados pela Conab hoje para o café 2019. Carla, o que a Conab trouxe de informação é uma safra menor que a última, mas pelo que eu ouvi falar, ela vem bastante cheia também. Carla, boa tarde. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde para você de casa que está acompanhando aqui a programação do Canal do Boi Agricultura BR, direto do Showtech 2019 em Maracaju, interior aqui de Mato Grosso do Sul. E é isso mesmo. A Conab trouxe hoje, quinta-feira, seu primeiro levantamento de safra de café e apontou uma produção para a safra 2019 cerca de 18,1% menor do que a safra 2018. E nós acompanhamos os dados que a Conab trouxe sobre a
produção de café no Brasil. Para 2019, a safra de café deve ficar entre 50.480.000 e 54.480.000 sacas do grão, uma queda que fica entre 11% a 18,1% quando comparado com a produção obtida em 2018, que foi de 61.670.000.000 de sacas. Você, rodando a tela, você vai ver que para esta safra a produtividade de café deve ficar entre 27.400.000 sacas e 29.580.000 sacas por hectare, uma queda aí entre 10,6% e 17,1% na comparação com a safra passada em 2018, quando a produtividade foi de 33,7 sacas por hectare. Nós vemos que a estimativa para a área cultivada para a safra 2019 permanece a mesma de 2018, de 2.160.000 hectares. Falando nas variedades do café, a produção de café arábica no Brasil deve ficar neste ano abaixo de 2018 também. Em 2019, a safra de café arábica deve ficar entre 36.110.000 sacas e 38.150.000 sacas. Nesta safra, queda entre 19%, volta a tela por favor, queda entre 19,6% e 23,9%, quando em relação à safra de 2018, que você vê aí na sua tela, quando foi 45.560.000 de saca. Agora sim, mudando de tela, falando sobre o Conilon aumenta sua produção na safra 2019, passando de 14.360.000 sacas para entre 14.360 sacas e 16.320 sacas, um aumento aí que fica entre 1,3% e 15,2%. Fabiano, eu volto com você aí em Maracaju. Mas antes do Fabiano voltar de Maracaju, aqui nós vamos para um rápido intervalo comercial, mas ele volta já já e você acompanha aí na sua tela imagens do Showtech 2019, Showtech que se encerra amanhã na sede da Fundação MS em Maracaju. E o Canal do Boi, é claro, você já sabe, é a emissora oficial do evento. O Agricultura BR volta já. Agricultura BR no ar, nós estamos no Showtech 2019, faz um pouco de calor por aqui e aqui temos tido apresentações importantes em torno do que é necessário para a agricultura, para a tecnologia voltada para o homem do campo. E o Agricultura BR continua trazendo aqui os destaques da feira. Você acompanha conosco agora mais uma entrevista. Agora eu vou conversar com o Alexandre, ele que é da Bayer, ele vai conversar conosco um pouco a respeito de tecnologias. Alexandre Barioni, líder comercial da Climate, da Bayer. Como é que tem funcionado esse trabalho, essas ações que vocês têm desenvolvido? Boa tarde, seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês, acho que mais uma vez no MS, num evento como o Showtech, e poder trazer para o agricultor tudo que a gente tem de melhor para poder colaborar aí com o aumento da produtividade. O que a gente vem trazendo hoje de novidade, o que a gente vem mostrando para o agricultor hoje, é a nossa plataforma de agricultura digital. A Climate Field View é o braço de agricultura digital da Bayer aqui no Brasil. É uma maneira que a gente ajuda o agricultor no dia a dia a tomar melhores decisões. Isso começaria... Como que você conecta todas as informações que são geradas pelos agricultores, desde o seu plantio, da sua pulverização, da sua colheita, pegando, por exemplo, um dispositivo simples como esse daqui, que é o que a gente chama de Field View Drive. E as máquinas e as informações que as próprias máquinas estão gerando hoje, o agricultor pode ter a visibilidade delas em tempo real para tomar melhores decisões. Acho que coisa simples que ajuda o agricultor no dia a dia dele em cima daquilo que ele já está fazendo, entendeu? Sim, aqui nós temos, eu conversei agora durante essa edição da Agricultura BR, eu falei com pesquisadores da Embrapa, falei com Fernanda Degas, com Júlio César da Embrapa Soja também. Falei com o Francisco Villa, que é mais ligado à pecuária. E a grande questão é o momento da tomada de decisão.
né? Você vai desde o momento em que tem que se formar terraço, o momento de dessecar a soja, no caso de fazer a sucessão familiar dentro da propriedade rural, fator de decisão. Como é que esses aplicativos, esses softwares que eles estão sendo desenvolvidos, como é que o produtor rural hoje, ele consegue usá-lo e fazer uma leitura mais eficiente para a sua propriedade? Isso para mim é crucial para o sucesso do negócio, tá? Acho que todos esses exemplos que todo mundo trouxe para você. Acho que tem duas maneiras de a gente olhar isso. Tem uma série de informações que elas já aparecem para a gente no dia a dia da nossa operação. Como que eu tenho a visibilidade de algo que está acontecendo na minha propriedade e tomo uma decisão imediata para não poder descobrir que eu produzi menos depois em função daquilo? E a outra é, como que você usa informações que você está diagnosticando para mudar o teu manejo no ano seguinte? Vou te trazer um exemplo aqui, quando a gente pega no iPad aqui. Esse aqui é um exemplo de uma área, aqui no Mato Grosso, onde o agricultor errou uma aplicação de fungicida. Tá? Se ele pudesse ter tido essa visibilidade... E aí eu estou falando de perda de investimento. Nesse caso é o seguinte, ele tinha tido uma recomendação de fazer uma aplicação de fungicida na área inteira. O operador, ele só fez a aplicação de fungicida em metade da área, por algum motivo, que não precisamos entrar no mérito. O resultado de produtividade foi drástico quando a gente olha para isso daí. Então o agricultor investiu a mesma coisa em semente, em fertilizante, em preparação da área, qualquer coisa que seja, só que ele produziu menos da metade numa área porque não fez uma aplicação de fungicida. Então a gente não está discutindo nesse exemplo aqui qual fungicida ele aplicou ou não. A gente só está falando de um controle de fungicida, então algo que deveria ser básico no dia a dia do agricultor. Por que esse agricultor não viu isso? Ele só foi porque ele não sabia que o operador dele não fez. Ele só foi se dar conta na hora de colher que isso aconteceu. Então esse é um exemplo para mim que ferramentas como esta podem te ajudar no processo de tomada de decisão no dia a dia. Para o produtor rural, Alexandre, que está em todo o Brasil, está acompanhando, está vendo ali o painel, a gente está exibindo ele, na prática, tá? Eu tenho um software, ele está fazendo uma leitura de solo, está fazendo uma leitura a respeito de como foram essas aplicações, como é que foi a captação desses dados e de quanto em quanto tempo, qual a periodicidade da captação de dados para fornecer um banco como esse que a gente está vendo agora. Um produtor, uma vez que ele está numa plataforma como essa, toda vez que ele está gerando, por exemplo, um dado de plantio, ele está capturando os dados dele. Toda vez que ele entra na operação dele para fazer uma pulverização, ele está captando o dado dele. Além disso, você tem imagens que a gente chama, imagens de satélite, que em média, a cada 15 dias, você vai ter uma imagem da tua propriedade para entender qual está sendo, como está sendo o desenvolvimento da tua lavoura. A gente tem uma série de parceiros de plataforma hoje que também trazem informações de outras formas para dentro dessa base aqui. Por exemplo, parceiros de amostragem de solo, parceiros de gestão de custos. Então você pode ter, dependendo de como é a tua operação no dia a dia, diferentes informações entrando a toda semana na tua plataforma. Então como que você, através desse dinamismo, começa a tomar melhores decisões, não necessariamente grandes decisões, mas decisões simples no teu dia a dia, que vão fazer não só você produzir melhor, mas não só produzir mais, mas produzir melhor lá na frente. Mas o que está sendo construído hoje no mercado é uma plataforma que vai capturar diferentes informações das mais diferentes fontes. Pode ser clima, pode ser solo, pode ser quantidade de sementes colocadas, pode ser velocidade de plantio, pode ser perda de colheita. Acho que você vai trazer um dinamismo onde a todo momento você vai estar trazendo alguma coisa nova para o negócio, tá? Importante é ter essa leitura, né? Ter os dados e utilizá-los de maneira correta, Alexandre, e aí o aplicativo ajuda bastante nisso. Eu acho que o aplicativo ele te ajuda a organizar todas as informações e, inevitavelmente, vai vir uma segunda fase, que é, quanto mais informações você passa a ter numa base como essa, veja que até agora a gente só falou de tomada de decisões operacionais, mas o que virá como grande inovação você vai passar a ter uma base de resultados de performance, de híbridos, de variedades, de produtos químicos. Como que você usa isso para trazer melhores recomendações para os produtores? Qual que é a melhor data, a melhor população para plantar um determinado híbrido no plantio da safrinha aqui do Mato Grosso? Mato Grosso do Sul. Está começando a safrinha agora, um mês antes em relação ao ano passado. Será que todo agricultor hoje está com a melhor recomendação, de fato, para colocar no campo? Essa é a pergunta, Alexandre.
Alexandre, obrigado pela sua participação. A gente vai conversar outras vezes durante esse Showtech 2019. Obrigado por estar aqui conosco na Agricultura BR, no Canal do Boi. Muito obrigado pela oportunidade. De novo, parabéns aí pelo trabalho que estão organizando. Obrigado, Alexandre. Conversei com o Alexandre Barioni da Bayer, falando um pouco a respeito de utilização melhor de dados e principalmente esse aplicativo, esse software que traz uma leitura sensacional. É uma garantia de você ter um melhor aproveitamento dos investimentos que são feitos pelo produtor rural em propriedade. O Agricultura BR segue, nós estamos no Showtech 2019, faz bastante calor, já disse isso. Parece que o tempo está fechando um pouco agora, mas de qualquer maneira, o clima pode até estar com muito calor por aqui, mas as pessoas estão assim, está cheio o parque da CMS, está com bastante gente e você acompanha todas as informações aqui no Agricultura BR. E todas as entrevistas que nós fizemos aqui, nós estamos aqui fazendo uma série de entrevistas, visitando todos os estandes. Você vai poder visitar acessando nossas plataformas de internet do Sistema Brasileiro do Agronegócio do Canal do Boi. Você vai ter acesso acessando o Facebook do Canal do Boi, do Agricultura BR, do SBA, o nosso portal sba1.com. Ali é o segredo. Você acessa ali, você tem todos os destaques, todas as informações, porque olha só, se você estiver em Mato Grosso do Sul, eu sempre convido, venha a Maracaju, venha visitar a Fundação MS. Você vai conhecer aqui uma série de experimentos, tecnologias para você que é produtor de soja, produtor das mais variadas culturas agrícolas, você que é pecuarista, tem informação, tem tecnologia para você. É isso que faz a diferença no campo. E aqui no estande do SBA, do Sistema Brasileiro do Agronegócio, tenho muito prazer de falar com ele, porque eu estou aqui com o meu amigo Guilherme Beretta, né? O Guilherme Beretta, que é da Germe Pasto, o pessoal conhece ele no Canal do Boi, pela Germe Pasto. Ele que tem acompanhado, tem feito um trabalho muito importante junto aos visitantes aqui da Fundação MS, que visitam o nosso stand, Guilherme, stand aqui do Sistema Brasileiro do Agronegócio, o Canal do Boi, com a Germe Pasto, com a Downin, com a Central Leilões, e tem conversado com o produtor rural. Eu acho que essa experiência de conversar com o produtor, saber o que ele precisa e principalmente indicar situações que vão fazer com que ele tenha melhor resultado, dá muita satisfação. Guilherme, boa tarde, seja bem-vindo à Agricultura BR. Boa tarde, Fabiano, boa tarde a todos que nos acompanham. Olha, Fabiano, para a gente estar participando aqui no Showtech novamente, ano passado a gente estava, esse ano também, é uma grande satisfação e realmente talvez uma das grandes diferenciais da Germe Pasto é esse atendimento personalizado, né? Toda vez que o produtor chega aqui no nosso stand, em parceria aqui com a SBA, a gente tem um atendimento exclusivo. E a Germe Pasto, como sempre, levando soluções para o amo de campo, né, Fabiano? Soluções importantes, sementes de boa qualidade, por exemplo, que é o grande carro-chefe. E agora, a partir de 2012 para cá, a VDTech Multi e também a VDTech Plus. Tá certo, Guilherme. Guilherme, olha, aconteceu um fator aqui, eu vou trazer dois assuntos que eles são complementares, porque o produtor rural ele não pode mais ver agricultura e pecuária de uma maneira dividida uma da outra. Não é só pelo fator de integração, não. É pelo fator também de você ter um sistema agroindustrial que ele é complementar. E no caso, vou falar rapidamente aqui, Mato Grosso do Sul, quem plantou a soja mais cedo, teve chuva em setembro do ano passado, plantou mais cedo, aí acabou passando por uma situação de veranico. Ninguém escapou dela. Quem plantou no cedo, ninguém escapou dela. Entretanto, aqueles que tinham uma boa formação de palhada, que estava consorciando, que tinha uma pastagem que dissecou sobre as áreas, né, onde foi cultivada a soja e com isso protegeu o solo, ele tinha uma caixa d'água, ele tinha uma situação de solo melhor. E ali é a situação de você trabalhar elementos de pecuária com uma agricultura, independente daquilo que você esteja produzindo, um resultado melhor. Sem dúvida nenhuma, Fabiano, essa é uma das grandes tônicas quando a gente fala em plantio direto. A primeira condição é justamente essa conservação da umidade do solo. Eu dizia anteriormente, junto com o Éder Campos, Fabiano, onde com a palhada a gente consegue minimizar pelo menos os efeitos relacionados ao clima. Esse ano foi um ano bastante atípico, onde nós vimos aqui no Mato Grosso do Sul, pelo menos, essa situação, onde você relatou veranícolos de até 30, 35 dias em algumas áreas, e realmente aquele produtor que fez o plantio de soja, áreas de replantio novamente foram feitas, ou então a questão da redução da produtividade. Aquele produtor, Fabiano, que trabalha com o plantio direto aí há 5, 10, 15, 20, até 40 anos, sem dúvida nenhuma, o efeito negativo é minimizado justamente pela essa produção de palha.
Sem contar os outros benefícios, a questão da reciclagem de nutriente, que é muito importante, melhoria da aeração, da infiltração, deposição de matéria orgânica, todo um contexto para melhorar exatamente a fertilidade do solo e ter uma condição favorável para o desenvolvimento da cultura da soja, que é a grande vedete de toda essa história. Guilherme, rapidamente, aqui eu estou vendo no equipamento da Gemipasto, tem aqui amostras de sementes, mostra por que uma semente de qualidade incrustada e todo aquele fator garante melhor resultado para o pecuarista que faz o cultivo. Qual que é a novidade ou qual que é o destaque que vocês trouxeram, que estão apresentando aqui no Showtech? Olha, Fabiano, visando a integração lavoura-pecuária, essa complementação da pecuária com a agricultura, nós trouxemos aí as sementes grafitadas, que é um produto que nós lançamos no ano passado, uma exigência de mercado, todo mundo pedia que a Germpass lançasse esse produto, foi feito isso e hoje o grande carro-chefe da empresa, quando pensa na produção, principalmente na produção de palha para o cerrado brasileiro, nós temos aí as sementes grafitadas. Lembrando que a empresa, a Germpass, é uma das grandes produtoras de semente de pastagem. Isso faz toda a diferença. Existe um ditado, Fabiano, que fala que a semente de boa qualidade começa a ser feita lá no campo de produção. E a gente leva exatamente isso à risca, né? Como eu já disse, as principais braquiárias são produzidas e comercializadas pela empresa. O Piatã, a braquiária rusiziense, que é o carro-chefe quando é produção de palha. O próprio Marandu, Pânicos, né? Nós temos alguns lançamentos recentes da Embrapa. O próprio Quênio, o Tamani, o Zuri, onde também nós temos visto alguma coisa de integração com esses capins e também algumas leguminosas. Dentre todas as apresentações que nós temos no nosso portfólio, um destaque exatamente para sementes grafitadas. Tá certo, Guilherme Beretta. Vou agradecer agora parcialmente sua participação. À tarde a gente se fala de novo na Agricultura BR e na nossa programação aqui no Canal do Boi. Obrigado pela participação. Obrigado, Fabiano. Um grande abraço a todos. Tá certo? Falei com o Guilherme Beretta, nosso parceiro de trabalho aqui no estande do SBA e também na nossa programação diária do Canal do Boi. Nós vamos para o intervalo comercial, daqui a pouco voltamos falando de mais tecnologia para você. Lá fora. Agricultura BR de volta direto do Showtech 2019. Estamos aqui na Fundação MS em Maracaju, trazendo para você informações importantes para o seu resultado de produção, para a sua melhoria de rentabilidade. E é falando disso que eu vou conversar agora com Cássio Luiz. Cássio Luiz, que é diretor de negócios da BASF, e vai falar um pouco a respeito do que a BASF tem apresentado aqui durante esse Showtech. Showtech 2019 sempre traz produtores rurais com os mais variados perfis. Cássio, ali você tem produtores com pequenas áreas médias, grandes áreas. O que a BASF tem apresentado nessa edição 2019? Boa tarde, seja bem-vindo. Primeiramente, muito obrigado aí pela oportunidade de estar falando com vocês aqui no Canal do Boi. Muito obrigado aos ouvintes, né, que estão nos ouvindo aqui agora. A BASF sempre participou do Showtech, são vários anos aí, desde a primeira edição ela participou, né, e todo ano ela tem trazido novidades para o agricultor da região e de todo o Brasil. Aqui no Showtech especificamente, esse ano a gente está trazendo como novidade, a BASF passa a ser uma empresa de solução, né? Ela anteriormente era uma empresa única, exclusivamente voltada com agroquímicos, só com crop protection, proteção de plantas, né? E agora a BASF também se torna uma empresa de sementes. Então ela passa a ser uma empresa de solução, né? Então a gente está mostrando aqui 2 lançamentos de variedades de soja e também estamos mostrando alguns lançamentos de herbicidas que estão lá no nosso estande. Quais são as características dessas variedades que estão sendo lançadas agora de soja? O que ela traz de diferente? Nós temos alguns, quando você fala em solução, é porque está buscando uma resolução de problema que já foi identificado no campo junto ao produtor rural. O que essas variedades, aonde que é indicada a aplicação e como que essas variedades resolvem algumas questões hoje que estão convivendo com o agricultor brasileiro? Essas variedades elas são amplamente testadas, né, nessa região por uma equipe especial que a gente tem e junto com o agricultor dentro desse ambiente, né? E essas variedades elas
esse ano foi um ano muito desafiador para o agricultor aqui do Mato Grosso do Sul, não só do Mato Grosso do Sul, como outras regiões que também enfrentam problema de estiagem, né? E a gente vê que uma dessas nossas variedades se destacou muito nessa condição de veranico. E a gente sabe que aqui no Mato Grosso do Sul a gente tem seguidamente veranicos. Então, essa variedade tem mostrado excelente adaptabilidade, né? E que está disponível para comercialização a partir desse ano para o agricultor. Tá certo. Essa é uma das variedades, né? Então resolveria, né? Daria uma solução melhor para o que aconteceu esse ano no Mato Grosso do Sul. O Paraná também viveu uma situação e vive uma situação muito parecida. Vem de encontro a essa necessidade, Cássio? Com certeza, a adaptação dos produtos, né? Seja ele um produto químico, que é uma solução para uma doença, uma solução para uma erva ou mesmo para um inseto, eles são amplamente testados e tem que ter adaptação regional, né? Então, o destaque que a gente tem o agricultor pode estar muito mais seguro, né, utilizando esses produtos que são amplamente testados nessa região, né, e ter muito mais produtividade. Tá certo, Cássio. Cássio, antes da gente encerrar, gostaria que você colocasse seu entendimento aqui, da BASF, aqui, do que está presente no Showtech. Como é que está a feira para vocês? Como é que vocês estão avaliando essa edição 2019? Vocês que estão desde a primeira edição por aqui na Fundação MS. Tá. Tirando aí o calor aí que a gente está vivendo aqui na região aqui do Mato Grosso do Sul, né? A edição, todas as edições, elas vêm num crescente. A gente vê que o público também é bastante condizente com o investimento que a gente faz. A gente está percebendo um interesse muito grande do agricultor toda vez que ele tem um problema e ele passou por um problema, né? Nós temos diversos problemas nas regiões, seja no manejo de ervas daninhas, seja no manejo de doenças ou de trazer soluções mais produtivas, como o caso de novas variedades. O interesse do agricultor tem aumentado cada dia mais. E a gente sempre coloca um pessoal especializado lá no nosso estande para estar discutindo com o agricultor, para tentar trazer uma solução e uma adaptação para a sua situação. Tá certo, Cássio Luiz. Obrigado pela sua participação na Agricultura BR. Obrigado pela entrevista aqui no Canal do Boi. Eu que agradeço. Muito obrigado ao Canal do Boi. Tá certo. E entrevistando aqui o Cássio Luiz, eu vou encerrar essa edição do Agricultura BR. Nós vamos voltar durante toda a tarde. Próxima edição da Agricultura BR às 17h20 no horário de Brasília. A todos uma ótima tarde e até mais.